Então, pessoal, dando continuidade ao segundo módulo da nossa Escola de Evangelistas, o módulo do preparo evangelístico, nós queremos dar início compartilhando um método de abordagem com vocês. Esse momento para a gente talvez seja muito importante e talvez muitos de vocês tenham começado toda a Escola de Evangelistas visando ter ferramentas para evangelizar. Certo? Então, espero poder contribuir muito agora no aperfeiçoamento da capacidade de compartilhar o evangelho de vocês, tá certo? Então, eu quero compartilhar com vocês, antes de tudo, de onde foi retirado essa metodologia, esse método. Vocês podem ver no slide que o livro se chama Q3. O Q3 aqui, na verdade, são por conta de 3 Qs, né? Que é qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora. No inglês é A3, né? A3, que é any people, any place e any time, se não me engano. O Q3 é um método de abordagem visando o compartilhamento do evangelho. Esse método e o seu uso surgiu em território muçulmano com missionários transculturais. Pessoal, eu queria que vocês não esquecessem que o autor Mike Shipman, junto com toda a sua equipe que desenvolveu e utiliza e treina pessoas no uso do Q3, estão ensinando uma abordagem evangelística que pode ser usada em contexto transcultural em um ambiente extremamente hostil, um ambiente muçulmano. É muito necessário, vocês vão ver conforme a gente for prosseguindo no nosso conteúdo, que compreender que isso pode ser utilizado num contexto muçulmano nos deveria motivar e deveria nos animar a entender, poxa, há contextos que não são nem um pouco hostis, tais quais contextos muçulmanos. Por que não aplicar esse método aqui onde eu estou agora? Tá bom? Então, também quero antecipar que toda a metodologia se baseia na abordagem de Jesus com a mulher samaritana. Ele acaba destrinchando toda a passagem de João capítulo 4, né, a mulher de Samaria, o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, em 5 passos práticos que a nossa proposta hoje é desenvolvê-lo aqui com vocês. Tá? Toda essa metodologia em 5 passos. Prestem atenção, abram a Bíblia de vocês em João capítulo 4, deixem ela aberta, para que vocês possam realmente verificar as referências bíblicas e perceber realmente todo o uso referencial da Bíblia como base para essa abordagem. É essencial, eu acho esse texto fantástico por inúmeras razões, mas ele realmente é um texto excelente para nos ensinar a natureza da evangelização, a forma da evangelização, a forma de se conectar, a forma de se relacionar, a forma de conversar e dialogar, enfim. Não subestimem a importância e a profundidade desse texto na caminhada de vocês. Se é a primeira vez que vocês estão analisando esse texto bíblico nessa perspectiva, essa caminhada começa hoje, mas se vocês já analisaram em algum outro seminário, conferência ou culto de missões, ou até em algum estudo bíblico, então hoje eu darei mais uma contribuição e digo mais, quando eu terminar essa aula, eu creio que vocês voltarão a visitar esse texto e encontrarão mais e mais aspectos profundos nessa passagem. Essa passagem é maravilhosa, é linda demais. Então, João capítulo 4, eu quero começar essa abordagem, essa metodologia do Q3, com o passo número 1 do Q3, que ele chama de fazer contato. Faça contato, na verdade, faça contato com uma pessoa. A percepção do texto bíblico é que Jesus mesmo ele fez contato com a mulher de Samaria. Esse passo é sobre se aproximar e se conectar com a pessoa. Pensem numa pessoa fictícia ou usem o texto bíblico como o plano de fundo de toda a perspectiva de abordagem que os passos vão dar a partir de agora. Então, existe uma pessoa, no caso de Jesus, a mulher de Samaria. Jesus ele se aproxima dessa pessoa e faz contato com ela. A nossa referência bíblica está em João capítulo 4, no versículo 7, quando Jesus diz: dá-me de beber.
Não esqueçam que há algumas palavrinhas-chave muito importantes em todos os passos do Q3. Eu destrinchei o livro aqui para vocês para facilitar a nossa visualização. O livro, ele é grande que eu digo assim, em comparação a essa aula. Não tem como eu colocar todo o livro numa aula. Mas eu condensei esse livro na abordagem dele metodológica principal. Não somente nos seus passos, né, os 5 passos, não somente nas referências bíblicas e os seus paralelos com os passos, e não também no que é importante, né, e essencial para as abordagens. Na verdade, eu juntei, eu sintetizei a metodologia com esses outros aspectos para que a gente pudesse ter uma aula bem rica com a essência do método, tá bom? Então, a palavra-chave aqui no primeiro passo é que é necessário ser intencional, tá bom, pessoal? Às vezes, pessoas virão até nós, mas o método Q3, ele parte de um princípio de você ir até alguém, você ir e fazer contato, você vai estabelecer uma conexão informal com uma pessoa a fim de realmente, em algum momento, compartilhar o evangelho com a pessoa. Mas a intencionalidade aqui está em fazer contato. Ainda no primeiro passo, algumas perguntas de contato, e é claro, perguntas parecidas também são úteis, são: quem é você? Ou como você está? São perguntas bem comuns. Percebam que aqui é uma área extremamente comum da vida. E existem tópicos que nessa fase de fazer contato, gerar uma conexão, são muito bons para serem usados, como família, onde ela vive. Você abordando uma pessoa numa praça ou numa rua e você perguntar: você mora por aqui? O clima eu sempre brinco em todos os contextos que eu falo que quando alguém não tem assunto para conversar, seja numa fila de supermercado, seja no ônibus, seja numa praça, seja com um parente que você não fala há muito tempo, a gente fala de, poxa, tá calor, né? Ou pô, tá frio, ou o tempo mudou de repente, né? E normalmente as pessoas, elas levam um assunto. E eventos atuais, estamos em tempos de eleição, é um assunto interessante de se comentar, conversar para iniciar e quebrar o gelo, vamos dizer assim, né? Outra palavra-chave é informal. Intencional, informal. Esse momento é um momento de uma conversação, de um diálogo informal. Nós não temos que nos preocupar aqui com termos, com nada. Na verdade, a gente vai iniciar uma conversa informal e esse tipo de conversa a gente vai editar desde o início e vai ser o tipo de conversa que nós teremos durante toda a nossa abordagem, tá bom? Ainda dentro do primeiro passo, percebam que o contato de Jesus na situação em que ele estava com a mulher de Samaria não era favorável. Como assim não era favorável? Socialmente não era favorável. Religiosamente não era favorável e culturalmente não era favorável. Por quê? Se vocês lerem em João capítulo 4, vocês vão perceber que havia uma rixa, vamos dizer assim, entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam, eles não se davam, por conta de diferentes perspectivas históricas, né? Diferentes surgimentos históricos, diferentes habitações do território israelense, né? Falando com uma linguagem mais de agora, né? Mas de Israel, daquele tempo. Então, percebam, socialmente, ela era uma mulher. Isso é importante apontar. Naquela época, eu sempre comento aqui também, não é que eu concorde com isso, mas eu estou apontando para o contexto, tá bom? Do que estamos lendo e estudando. No contexto de Jesus, naquele tempo, não era muito bem visto. Não era bem visto um homem conversar com uma mulher. Era considerado perda de tempo. Quem conversava com a mulher era o seu marido ou o seu pai. Mas não um homem com uma mulher. Não havia esse tipo de cena. Isso não era uma cena comum. Então esse é o primeiro ponto. Jesus, ele está numa situação não favorável socialmente. É uma mulher. Mas ela não é só uma mulher. Ela é uma mulher samaritana. Ela mesma vai dizer isso, tá? Como tu sendo judeus pede da minha água, sendo eu mulher samaritana. Por que ela levanta esses dois aspectos? Porque ela era samaritana e os samaritanos não se davam com os judeus. Então, culturalmente, por conta da história deles, né, da ocupação e dos judeus considerarem os samaritanos sendo infiéis e realmente corrompidos, né, dentro da sua mistura
étnica, como povo, ali em Samaria, eles haviam se distanciado e se considerado povos inimigos praticamente. Tanto que o bom samaritano parece que o distingue dos outros samaritanos. Já perceberam esse adjetivo presente no samaritano? A gente já tem o samaritano como alguém que é ruim ou como alguém que não faz parte do povo de Deus. Então percebam isso. E culturalmente não era favorável, ou melhor, religiosamente não era favorável, porque realmente os judeus foram adorar a Deus em Jerusalém, no templo. E os samaritanos adoravam a Deus nos montes. Tanto que isso também é um assunto levado em consideração pela mulher depois na conversa. Então percebam que, às vezes, a gente abordar uma pessoa que a gente não conhece é algo não favorável. Mas Jesus também estava num contexto não favorável em outras áreas que, às vezes, a gente não está. Às vezes, a única coisa não favorável ao abordar um desconhecido é o fato que ele é desconhecido. Para Jesus, era desconhecida, era uma mulher, era samaritana e era de uma manifestação religiosa diferente da dele, que era judeu. Então, de uma perspectiva teológica diferente. Então, percebam que Jesus, isso não foi impedimento para Jesus. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de não dar desculpas, mas realmente fazer contato com pessoas diferentes de nós. E percebemos que, às vezes, elas não são nem tão diferentes assim. Jesus, sendo Deus, não viu esse abismo de diferença entre ele e a mulher de Samaria. Uma forma de fazer a transição do primeiro passo para o segundo passo é levantar perguntas dialogais muito interessantes, levando realmente para uma conversa mais espiritual ou religiosa. Por exemplo, você acredita em alguma coisa? É de alguma religião? Frequenta alguma igreja? São perguntas muito interessantes que podem gerar respostas que nos dão possibilidade de seguirmos em frente na nossa abordagem. Seguindo em frente na nossa abordagem, o segundo passo, o passo número 2, se chama direcione a conversa para Deus. Esse é o segundo passo. Como isso acontece no contexto de Jesus ali com a mulher de Samaria? Aqui nesse passo, Jesus introduz um assunto espiritual, conectando-o com a temática de água e sede, água viva, em João capítulo 4, versículo 10. Vamos lembrar que aquela mulher está indo ao poço de Jacó, por volta de meio-dia, não era um horário comum para aquela mulher estar indo pegar água, o pessoal não ia no horário mais quente do dia. O pessoal ia de manhã. As mulheres iam juntas, ou pelo menos em grupos, e aquela mulher está indo sozinha ao meio-dia. Depois a gente vai ver que talvez tenha um motivo para essa mulher não querer andar em agrupamentos sociais, agrupamentos coletivos. Então percebam que quando essa mulher vai lá, sedenta, com calor, no auge do calor do dia, provavelmente, aquela mulher está indo buscar água e Jesus conecta aquele momento comum deles ali com algo a mais, algo mais profundo, algo espiritual. Há uma água e uma sede além da água e da sede terrena, mas uma água e uma sede espiritual. E ele se coloca como água viva, né? Então, uma pergunta interessante para o segundo passo é literalmente direcionar a conversa para Deus da seguinte forma: a maioria das religiões é igual, não é? Isso é uma pergunta muito interessante porque há um consenso realmente onde nós conseguimos olhar para a religião como sendo tudo farinha no mesmo saco, em certo sentido. As pessoas pensam realmente que religião é tudo igual. O Deus é o mesmo, muitos vão dizer, certo? Então, use essa pergunta como uma pergunta estratégica para realmente se colocar como igual ou julgar as religiões como igual. As pessoas gostam de conversar de assuntos que, a princípio, não as tocam diretamente, pelo menos áreas sensíveis como religião, futebol e política. Mas nós acreditamos que futebol, política e religião se conversa sim, tá bom? E com respeito e com realmente busca em descobrir a verdade. Ainda mais no quesito religião, que é a proposta da escola de evangelistas. No segundo passo ainda, eu quero dar uma observação muito interessante que pode ajudar muito na conversa com qualquer pessoa de qualquer contexto religioso, inclusive pessoas que se dizem não religiosas. Vejam só, todos tentamos agradar a Deus de alguma forma para ir para o paraíso. Temos uma dívida de pecado que precisa ser paga. Todos pecamos, né?
Até mesmo pessoas boas não são perfeitas e pecam. Pecar é fácil. Mas e a dívida com Deus? Aí alguém pode me perguntar, poxa, você falou que até para pessoas não religiosas isso serviria para um ateu? A gente poderia mudar alguns termos aqui que nos levariam ainda a uma conversa bem comum com um ateu, um agnóstico. A gente poderia tirar elementos como ir para o céu ou uma dívida de pecado e a gente falar realmente sobre o mal, sobre como todos nós erramos e levantar esse questionamento de não é interessante como nós sempre erramos, mesmo que nós queiramos acertar, por que será que há em nós um impulso para o erro, uma tendência ao erro? Isso é algo que dá para ser dialogal. E o sentimento, às vezes, de uma consciência que nos condena, talvez seja uma introdução boa para se cogitar Deus na equação e na discussão, tá certo? Mas aqui percebam que isso é um campo comum que a maioria das pessoas que creem em algum tipo de religião, seja ela mais oriental, um budismo, ou algo mais do nosso meio mesmo, como a Umbanda, o Candomblé, ou contextos diferentes mesmo, vão trabalhar com esses termos de pecado, né, de céu, de inferno. Isso vai ser uma coisa mais comum, né, paraíso. E percebam que estamos tratando de um método que está trabalhando num diálogo com muçulmanos. Então percebam que aqui é um terreno ainda que funciona com muçulmanos, porque os muçulmanos acreditam em paraíso, acreditam em Deus, acreditam em pecado. Então aqui é um terreno super comum de termos, na verdade. A gente pode adaptar, tá bom, pessoal, a abordagem, os termos, mas a mensagem do Evangelho é a mesma. A pergunta de transição que podemos utilizar aqui no segundo passo para irmos em direção ao terceiro é: como você faz para ter seus pecados perdoados na sua crença? O que você faz com os seus pecados? O que você faz com os seus erros? Como você supera eles? Como você vence eles? Como você é perdoado por eles? Porque se cremos em Deus e no pecado, cremos que estamos em dívida com Deus. O que fazemos para Deus perdoar nossos pecados? Essa é a grande pergunta da maioria das religiões. Então, iremos para o passo 3. Direcione a conversa para o estado de perdição. Esse momento é o que eu sempre falo. No primeiro módulo eu falei que realmente o capítulo da grande história, da queda, é o momento mais fácil da gente criar conexão com outra pessoa e reconhecer que alguma coisa deu errado. Então, aqui é onde nós podemos literalmente concordar que alguma coisa aconteceu. Se por um lado talvez seja difícil a gente tocar no ponto de Deus com o ateu, o ponto de que há um problema no mundo e de que a gente não consegue resolver esse problema é comum para todas as pessoas. Nesse ponto, a gente vai conseguir ver que Jesus faz com que a mulher de Samaria, ela identifique o seu próprio estado de perdição. E isso através da realidade matrimonial dela. Em João capítulo 4, versículo 15 a 18, durante a conversa com Jesus, a mulher reconhece que Jesus é alguém diferenciado, realmente. E ele se coloca como uma água viva. E aí ele pede para realmente a mulher samaritana trazer o seu marido. E ela responde que não tinha marido. E Jesus, ele elogia a resposta da mulher, dizendo: você respondeu com verdade. Isso você falou com verdade, porque você teve vários. E o que está com você agora também não é o seu marido. E ela diz, né, vejo que tu és profeta. Ela vê que aquele homem não é um homem comum, mas que ele compreende profundezas do coração dela, do estado de perdição dela. E, na verdade, quando nós falamos baseado na Bíblia, as pessoas vão compreender que a gente tem uma visão muito profunda sobre a humanidade e a natureza pecaminosa do ser humano. Então, agora, há algo nesse terceiro passo que para nós é diferente de Jesus. Jesus, de forma fantástica, ele se conecta com aquela mulher, mesmo sem pecado. Agora, diferente de Jesus, nós podemos nos identificar com qualquer pessoa que nós vamos abordar, porque nós somos pecadores. E nós entendemos o que é pecar, nós entendemos o que é falhar, nós não somos melhores que ninguém. E nós não somos mais santos que ninguém. Então, é um terreno muito bom para realmente conversarmos de igual para igual, até como pecadores.
Nesse terceiro passo ainda, é uma oportunidade de ser interativo mesmo, é de conversar, pessoal, é conversar mesmo. Interaja, comente e pergunte a partir das respostas da pessoa, conversem. É muito legal a gente ver que a pessoa não está só querendo trazer a opinião dela, mas entender a outra. Esse é um momento de você ouvir muito também. Crie a habilidade de ouvir a resposta da pessoa, porque talvez nas respostas que as pessoas nos dão, nós vamos saber aplicar o Evangelho. Já dizia alguém, e eu sempre costumo repetir, o mundo não será daqueles que têm as melhores respostas, mas as melhores perguntas. Então aproveitem a conversa para perguntar mesmo. Algumas perguntas muito interessantes dentro dessa conversa para reconhecer o estado de perdição são: seus pecados já estão pagos? São perguntas que vão deixar a pessoa sem resposta normalmente, porque ninguém pensa muito nisso. As pessoas sabem que são pecadoras, mas poucas delas estão pensando como elas vão resolver o problema do pecado delas. Quando você acha que seus pecados serão pagos? No dia do juízo, você sabe que a sua dívida será paga? E eu queria abrir um parêntese aqui para falar para vocês que essas perguntas são profundas dentro do contexto muçulmano que é desenvolvido o Q3. Porque quando essas perguntas são feitas para o muçulmano, ele responde naturalmente que: seus pecados já estão pagos? Não sei. Não posso dizer. Quando você acha que seus pecados serão pagos? Não sei. Não posso dizer. No dia do juízo você sabe, você tem certeza que a sua dívida será paga? E ele vai dizer: não sei. Não posso dizer. Porque o muçulmano, ele vive diante de uma incerteza e de uma esperança de que no dia do juízo Deus o perdoe, mas não há nada garantido, não há nenhuma promessa de perdão, somente uma possibilidade de Deus perdoar se Ele quiser. Afinal, o Todo-Poderoso Alá pode fazer o que quiser, inclusive me perdoar, mas eu não tenho certeza de nada. Isso é profundo, porque são perguntas que colocam a pessoa literalmente numa condição de eu não tenho resposta para essas coisas. E aqui é o momento que nós temos algo para dar. É necessário que nesse momento a gente ore profundamente para que o Espírito Santo convença a pessoa do estado de perdição dela. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos estar abordando e orando. Por isso, quando a gente aborda alguém com mais de uma pessoa, né? Quando eu estou indo com um amigo cristão para ir abordar alguém, é muito bom que a pessoa que fique mais em silêncio esteja em oração. É claro que a gente que está abordando, pode orar e interceder ao mesmo tempo. Mas é muito bom ter alguém intercedendo, dedicado para isso, enquanto nós estamos abordando, porque está tendo uma luta espiritual no coração daquela pessoa. No quarto passo, nós direcionaremos para o Evangelho. Direcione para o Evangelho. É nesse momento, quando nós perguntamos perguntas profundas sobre o estado de perdição, pecado, a maldade da humanidade, como nós somos corruptos, que realmente nós podemos, de alguma forma, contribuir para que a pessoa saia desse lugar para um outro lugar. No texto de João, com a mulher de Samaria, Jesus aponta para a verdadeira adoração. Depois que o Jesus acaba levantando a questão e revelando a perdição da mulher na sua vida matrimonial, ela mesma levanta o assunto sobre a verdadeira adoração. É para adorar no templo ou é para adorar no monte? Era uma divergência entre judeus e samaritanos, então ela queria tirar essa dúvida com aquele profeta. E Jesus trata sobre realmente a verdadeira adoração como o verdadeiro caminho de vida. Ele está mostrando que está chegando uma hora onde os verdadeiros adoradores não adorarão nem em templos nem em montes, mas adorarão em espírito e em verdade. Nesse momento, também, Jesus se proclamou como o esperado Messias. Depois que ele responde à mulher de Samaria sobre a adoração, a própria mulher diz: quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. E Jesus diz: é este que fala contigo. E ele se revela como Messias em João capítulo 4, versículo 26. Esse é o momento que precisamos explicar de forma resumida o Evangelho. Precisamos criar a habilidade de conseguir falar o que é o Evangelho. Queridos, no primeiro módulo nós falamos sobre o Evangelho, porque nós não podemos perder de vista de que a mensagem que salva, a mensagem que é poder de Deus, a mensagem que quebranta os corações, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, é o Evangelho de Cristo Jesus.
É por isso que eu sei que os meus pecados estão perdoados. Quando a gente fala do Evangelho, a gente pode dizer com toda certeza, é por causa do que Jesus fez. É por causa da obra que Jesus realizou na cruz. É por causa da encarnação de Jesus, da vida perfeita de Jesus, da sua morte substitutiva, da sua ressurreição e da sua vida hoje a interceder por mim, que é por isso que eu sei que os meus pecados estão perdoados. Apresentem Jesus nesse momento. Esse é o momento para falar de Jesus profundamente. E uma transição para o último passo, o quinto passo, de acordo com a Bíblia, se entregarmos nossa vida a Jesus como Senhor e acreditarmos que Ele pagou por nossos pecados através do seu sacrifício e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nossos pecados serão perdoados. É assim que eu posso levar realmente a conversa para o quinto e último passo, que é direcione para uma decisão. Normalmente a gente morre no quarto passo, isso quando a gente não consegue nem sair do primeiro. Eu reconheço que a abordagem é difícil, tá, pessoal? Tudo parece muito fácil, ainda mais quando a gente olha Jesus como mulher de Samaria. Mas a verdade é que quem já tentou viver a experiência de abordar um desconhecido sabe que é desafiador e é humilhante perceber o quão Jesus era humano e o quão distantes estamos uns dos outros, ao ponto de não conseguir fazer o que Jesus fazia. Percebam que a gente acaba, quando aborda também, indo ao quarto passo. A gente prega o Evangelho, fala de Jesus e acabou. A gente não ajuda a pessoa a saber para onde ir. Eu creio, e agora? O que eu faço? Percebam que no texto bíblico, Jesus permaneceu 2 dias para acompanhar o resultado do testemunho entre os samaritanos. Então, você deve prosseguir, não ficar somente na apresentação do Evangelho, mas de alguma forma tentar desenvolver isso para uma decisão concreta. Uma pergunta muito legal que a gente usa de forma geral faz sentido para você? Faz sentido para você tudo que eu falei? Tudo que a gente está conversando? Isso faz sentido? E a pessoa vai corresponder ou não. Você acredita no que eu lhe disse? Ou seja, que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou? São perguntas importantes e que precisamos saber se o que nós comunicamos foi compreendido mesmo. E a pessoa ela pode responder que sim ou que não. E a verdade é que o maior sucesso da pregação do Evangelho, queridos, não é que as pessoas se convertam, por mais que esse deva ser o nosso desejo mesmo. Toda vez que eu vou fazer uma abordagem evangelística, o meu desejo é que as pessoas ouçam o Evangelho, creiam e venham caminhar comigo. Esse é o meu desejo toda vez que eu vou evangelizar alguém ou toda vez que eu compartilho o Evangelho de Jesus. Eu nunca oro, Senhor, que essa pessoa ela não creia. Ou já vou com uma oração pessimista de, Senhor, essa pessoa não deve querer me ouvir, não. Não, eu oro, Senhor, que essa pessoa me ouça. Que os olhos dela sejam abertos, sabe? Que ela possa ver a beleza de Cristo, que ela possa ouvir a mensagem do Evangelho. E da mesma forma, nosso desejo é que pessoas correspondam. Mas não busquem, acima de tudo, o resultado da pregação do Evangelho. Busquem, acima de tudo, compartilhar o Evangelho. O sucesso da pregação do Evangelho é quando o Evangelho é pregado. Ponto. Não é nosso papel converter ninguém. Esse é o papel de Deus. Nosso papel é compartilhar a mensagem da cruz. Amém? Para concluir essa nossa aula, eu queria compartilhar com vocês um termo muito legal do David Platt. O termo é costurando o Evangelho. Inclusive, a nossa aula é realmente abordando e costurando o Evangelho. Por que eu conectei aqui? Eu aprendi esse termo no livro dele, Siga-me, certo? E eu amei profundamente porque eu aprendi com o David Platt que toda oportunidade é uma oportunidade que eu devo estar disposto e disponível a conectar o Evangelho com aquela conversa de alguma forma. Eu lembro de pelo menos 2 histórias, eu vou compartilhar uma minha pessoal sobre esse tipo de experiência de costurar o Evangelho. Uma do David Platt é do processo de adoção dele de um filho ou uma filha dele do continente africano. Passando por todo o processo de adoção, eu lembro que ele compartilha no livro dele que, em dado momento, a agente social que estava acompanhando o caso pergunta as informações necessárias para saber sobre a família e ele diz que é pastor. E quando ele diz que é pastor, ela questiona realmente ele ser pastor mesmo, dizendo que Deus é para gente fraca, sabe? E ele compartilha que, mas então, perfeito, eu sou fraco mesmo.
Eu sou fraco mesmo e é por isso que eu preciso de Deus. E aí ele vai colocar, ele costura essa linha de divergência entre agente social e ele naquilo que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali, só para constar? Ele estava adotando uma criança. E ele começa a conectar como a criança que ele estava indo adotar era uma criança fraca. E que não tinha poder nenhum de escolha e de ir até o pai. Precisava que o pai viesse até ela, a tomasse e a adotasse, que ela não tinha força e nem poder para isso. A agente social ouviu e todo o processo de adoção foi seguindo em frente, até que no último dia do contato do David Platt com essa agente social chamou o David, o pastor David, e compartilhou com ele: pastor David, deixa eu conversar com você rapidinho. Aí, ele conversando, ela fala: Deus me adotou, pastor David. Deus me adotou. E ela compartilha que, no fim das contas, aquela conversa que ela teve com David Platt abriu a mente dela para algo que ela nunca tinha percebido. E aos poucos o Espírito Santo convenceu ela que ela era fraca e precisava ser adotada pelo Pai Eterno. Uma outra conversa muito interessante é que David Platt estava no meio de muçulmanos, eu acho isso fantástico também, e conversando sobre tudo, a figura de Jesus foi trabalhada e conversada, e os muçulmanos desprezaram, dizendo que não acreditavam em si, que Deus enviaria um representante, né? Jesus para representá-lo, porque isso iria diminuir Deus. E David começa a costurar isso, levando para uma conversa mais de: vocês acham isso mesmo? Não acham que isso, na verdade, demonstra o quão grandioso Deus é? Na verdade, o fato de Jesus vir representar Deus mostra que Deus é tão grandioso que tem quem o represente. E começa a conectar todo o assunto nas conversas que ele estava tendo com aqueles muçulmanos, num momento comum do dia a dia. E aqueles muçulmanos param, prestam atenção e realmente percebem que não é um absurdo a pessoa de Jesus como um representante de Deus. E para concluir, eu queria contar uma história pessoal minha, que realmente foi no trabalho. Uma vez a gente estava num momento de aguardando uma certa tarefa que a gente deveria fazer no trabalho, e a gente ficou junto, né, o pessoal do trabalho. Eu sou militar, então estávamos nós, os cabos da Marinha, conversando, e um amigo meu, ele é do Candomblé, e conversando comigo bastante sobre religião. A gente começou a falar sobre como as religiões surgiram de forma muito parecida, né, no mundo mais antigo, e sempre fazendo sacrifícios para apaziguar uma divindade. E eu concordei, falei sobre como isso era muito comum, e isso ele estava apontando para como a religião dele, por ter oferendas e sacrifícios animais, estava muito conectado a uma realidade ancestral e antiga. O que eu concordei muito, só que eu falei para ele de como a nossa prática antecessora no judaísmo também fazia a mesma coisa. Sacrifício de animais para realmente remissão dos pecados. Mas falei para ele como isso não era suficiente, porque havia necessidade de se repetir constantemente os animais. E eu falei para ele que eu entendia e achava legítima essa forma de apaziguar uma divindade. Só que não era perfeita. Não era perfeita, e disse mais a ele: eu não precisava mais de sacrifício nenhum e de oferenda nenhuma, porque Deus havia realmente oferecido o Filho dele como o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele até tentou levantar a bola de: não, beleza, mas também é para agradecer e adorar. Eu falei: então, a minha gratidão e a minha adoração também estão no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, precisamos aprender a costurar o Evangelho nas nossas conversas mais comuns sobre adoção, sobre religião, enfim, sobre família, sobre casamento. Orem e peçam a Deus. Muitas leituras ajudam a gente também nisso. É necessário estarmos sempre aprendendo para que possamos estar compartilhando e costurando o Evangelho. Não se deixem melindrar, não temam. Preguem o Evangelho. Exercitem a metodologia do Q3. É uma metodologia que serve para cristãos comuns, como uma mulher samaritana. Para qualquer um de nós, esse método ele é possível. Lembre-se de, acima de tudo, pregar
o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a coisa mais importante no fim das contas. As outras coisas vêm depois em conversas, vêm depois em tiradas de dúvidas, quando a pessoa vier caminhar com a gente. No fim das contas, às vezes a gente perde muito tempo, gasta muito tempo com aquilo que não é o Evangelho. Não façam isso. Se agarrem ao Evangelho, conheçam o Evangelho, mergulhem no Evangelho e proclamem o Evangelho. Que Deus abençoe vocês profundamente e incendeie o coração de vocês com a vontade de pregar o Evangelho.